Muito bem. Agora começamos então a gravar a aula. Bom, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa primeira aula e falamos então sobre o plano de salvação. Estamos aqui entendendo que a importância do plano de salvação. Seja bem-vindo, Josafá. A importância do plano de salvação, né, que nós temos aí para o nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia ele é muito atribulado, muito corrido. E eu quero que vocês tenham uma experiência que eu até tive com os alunos lá no curso do Evangelho e dos Assuntos Emocionais, que eu acho que vale a pena a gente ter aqui, tá? Nós fazemos lá um diário das emoções. Por que eu acho importante isso? Porque às vezes a gente está na tribulação do dia a dia, na dificuldade do dia a dia, naquela correria, nas coisas do dia a dia, e são as pequenas pedras que a gente tropeça, não são as grandes pedras. As grandes dificuldades a gente enxerga fácil, mas as pequenas vão tirando a nossa energia aos poucos, e aquilo vai fazendo com que fique difícil da gente lidar e levar no dia a dia. Então, faça um diário das emoções, pode ser um grupo no WhatsApp só com você, que você grava lá o que você está pensando ou sentindo, ou pode ser algum lugar que você escreva sobre o que você está sentindo. Às vezes a gente não tem muito tempo para isso, mas o importante é você identificar e pôr um pouco para fora. Aos poucos você vai aprendendo a lidar com isso, tá? E uma vida corrida, a gente sempre tem essas dificuldades no meio do caminho, né? Sempre as coisas sempre passam por um momento que elas não acontecem como a gente gostaria. É por isso que é importante a gente ter, assim, uma base tão bem estruturada, e o Evangelho é essa nossa rocha para poder nos fortalecer, tá bom? Então, vamos falar sobre esse plano de salvação. Alguém aqui sabe citar a escritura de Moisés 1:39? Se alguém souber citá-la, que já conhece essa escritura, eu vou pedir ajuda, então, para que participe e fale para mim sobre ela. Não? Então, vamos aprender juntas o que essa escritura nos diz. Moisés 1:39. Estou pegando aqui para a gente. E ela A diz da assim... obra agora, Isso mesmo. é, Por essa é minha favor, obra, Josafá. é mais ou menos assim, essa é minha obra e minha glória, é proporcionar ou levar a vida eterna e a imortalidade ao homem, é isso? Isso mesmo. Muito bem. Muito obrigada por compartilhar. O que essa obra, o que essa escritura diz para a gente? Que o que o Senhor deseja fazer por nós, né? O que o Senhor quer nos levar. Então, vamos repetir e vamos trazer ela à nossa mentalidade. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. A hora que você está ali passando seus perrengues do dia a dia, você lembra disso? Você lembra desse propósito? Você para pensar e entende, fala, isso que está me acontecendo, que é uma super dificuldade, não, tem o seu propósito, tem o porquê, vai de alguma forma me levar à imortalidade e vida eterna. Não, a gente não lembra, né? No geral, a gente não lembra. Às vezes a gente pode até parar para pensar depois e trazer isso à consciência. Por isso que é importante a gente trazer até realmente como uma mensagem, uma escritura fixa na nossa mente, tá? Então, lembre-se sempre dessa escritura, Moisés 1:39. E aí, o Senhor vem nos mostrando alguns planos que ele trouxe para nós, né? Então, ele fez o plano do Salvador, a gente tem o plano de salvação, a gente tem o plano de redenção, o plano da felicidade. E eu gostaria que a gente lesse aqui realmente um pouco as escrituras sobre isso. Alguém tem fácil aí as escrituras para poder me ajudar aqui na leitura, para a gente poder otimizar nosso tempo? Tem? Carol, vou pedir para você pegar então para a gente Alma 42:16. Mais alguém pode? A gente vai começar a leitura aqui falando sobre segundo Nefe 9:6. Eu vou ler para vocês e fiquem atentos que eu quero que vocês me identifiquem sobre qual é o tipo de plano que o Senhor está nos dizendo aqui, o que ele está nos mostrando.
Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um um poder de ressurreição. E a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda. E a queda veio em razão da transgressão. E porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Sobre o que ele diz aqui para nós? Aqui tem um plano. Aqui ele está mostrando para a gente o grande plano que o Senhor tem, o plano do Criador. Certo? Ele fala sobre a queda, fala sobre a ressurreição e a importância disso para nós. Agora eu vou mostrar para vocês o versículo, capítulo 4, versículo 14. E aí ele diz: e o grande Deus teve misericórdia de nós, e Deus deu-nos a conhecer essas coisas. Ele teve misericórdia e nos proporcionou conhecimento das coisas, a fim de não perecermos. Sim, deu-nos a conhecer de antemão essas coisas porque ele ama nossa alma, bem como ama nossos filhos. Portanto, em sua misericórdia, ele nos visita por meio de seus anjos, para que o plano de salvação não seja revelado assim como nos seja revelado, assim como as gerações futuras. Então, ele traz, através de anjos, o conhecimento para que a gente tenha condição de conhecer o plano de salvação. Né? E é o tema da nossa aula de hoje. Então, Carol, vou pedir para você ler para a gente, então, Alma 42:16. Vamos entender qual é o plano que ele fala? Tá. Ora, o arrependimento não poderia ser concedido aos homens se não houvesse um castigo tão eterno como a vida da alma, estabelecido em oposição ao plano de felicidade, também tão eterno como a vida da alma. Então, o que ele diz ali para a gente? Sobre o arrependimento, né? Uhum. Ele traz uma condição de que se nós tivermos o arrependimento, a gente aprende que o arrependimento nos dá o quê? Salvação. Exatamente. Então, a gente tem ali um plano para conseguir nos realizar, nos posicionar no que ele tem de intuito para nós, porque ele nos dá o plano de salvação. Ele nos dá a condição de arrependimento, né? E quando a gente para estudar o plano de salvação, a gente sabe que nós temos aí 3 momentos da nossa vida, né? Quais são elas? Vou até colocar aqui. Está aparecendo para vocês no quadro? Tá. Tá? Porque para mim não está aparecendo. Eu estou na outra tela, mas não tem. Tem uma caixinha, como se você fosse escrever. Tá. Então, peraí que eu vou escrever mesmo. Deixa eu voltar aqui que saiu do capítulo. Então, nós temos aí, ó, a vida pré-mortal, a vida mortal e a vida pós-mortal. Uhum. Certo? Deixa eu escrever aqui pra gente. O que a gente entende sobre esses 3 estágios? Vamos imaginar que a gente vai assistir uma peça de teatro, ok? Que tem 3, não é estágios que fala na peça, como fala 3... fugiu a palavra aqui. Como se fosse 3 capítulos, né? Uhum. O que acontece se a gente não assistir o primeiro capítulo? Você não entende os outros. Não entende os outros, não é? Fica um pouco confuso, não fica? Uhum. Quando a gente falar dos nossos 3 estágios aqui da vida pré-mortal, mortal e pós-mortal, qual a importância? Nós estamos em qual hoje? Mortal. Mortal. Então, qual a importância de nós entendermos, estudarmos e nos posicionarmos para entender esse plano completo que ele nos mostra? Para que a gente possa entender melhor como é a nossa vida, né? Então, o Pai Celestial, ele nos ensinou sobre o plano de salvação. Seu plano permite que a gente, né, venha para cá na Terra para fim de ganharmos um corpo e aprendermos sobre o quê? Obediência.
Esse plano, ele exigia que nós tivéssemos, então, o Salvador, o Redentor. Jesus Cristo foi pré-ordenado pelo Pai Celestial para ser nosso Salvador e o nosso Redentor. E a gente tira, então, proveito de começar a aprender sobre o plano do Pai Celestial e de ter essa pessoa como, né, de ter o Senhor, que é uma pessoa que está ali como nosso Salvador e Redentor. Os profetas modernos que nós temos hoje em dia na nossa igreja, eles nos ensinam o que acontece quando a gente tem a felicidade, quando a gente tem um plano de salvação, quando a gente tem um plano de felicidade. Então, a gente tem todo um ensinamento para que a gente aprenda de forma consciente o que nós estamos fazendo, o que aconteceu conosco e o que vai acontecer com a gente depois. Então, a gente tem um plano pronto para isso, tá? A gente aprendeu aqui, a gente aprende, né, que a alegria que nós sentimos na vida pré-mortal, que nós tínhamos lá, quando nós aceitamos o plano de salvação do Senhor, lá na vida pré-mortal, ele trouxe para nós essa condição, né? Nós tínhamos essa felicidade lá. Porém, Satanás rebelou-se contra o plano do Pai Celestial e ofereceu um plano alternativo que restringia o nosso livre-arbítrio, né? Nosso arbítrio como um todo. E aí, ele e os seguidores dele foram expulsos lá daquele momento. Então, a gente está aqui agora na vida mortal. As pessoas que forem fiéis na vida pré-mortal e guardaram o primeiro estado, no nosso segundo estado começou com a vida mortal. Então, as pessoas que estavam lá, que aceitaram o plano, estão aqui. Por conta da queda de Adão e Eva, entramos na mortalidade num estado decaído. A queda e a nossa condição mortal são necessárias para o plano. Então, tudo que acontece, né? Tudo o que passa com a gente no dia a dia, é importante você entender que faz parte do plano. Jesus Cristo redimiu-nos da queda. Sem a sua expiação, não poderíamos ser ressuscitados e viveríamos como um espírito com Satanás em miséria. O que vocês trazem para vocês como aprendizado hoje, olhando para esse plano, que a gente muitas vezes já estudou, já conheceu, o plano de salvação, mas olhando para essa necessidade que nós temos no dia a dia, de muitas vezes olhar para um propósito maior. Como que é isso para vocês? Mônica, é até reconfortante, né? Porque os dias são tão difíceis, a gente passa por tanta tribulação, por tanta coisa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo, todo dia. Então, saber dessas coisas é um consolo. Inclusive, na minha bênção patriarcal, fala que o Senhor sabe que eu não gosto de passar as coisas que eu passo na vida, mas que são momentâneas. Então, eu acho essa parte muito especial, que é o que me traz acalento, né? E paciência também. Fala muito sobre ter paciência e me manter fiel, né? E firme. Porque, às vezes, nas dificuldades do dia, a gente acaba esquecendo ou se dando uma deslizada, né? E essas coisas, né? Saber dessas coisas faz com que a gente mantenha o foco, né? Tenha um propósito de vou voltar para minha casa, que não é aqui. Não é aqui, só uma passagem. E que reconfortante, né? Perceber o quanto ele te conhece, né? Sim, Saber que tem alguém ali, olha, que sabe de você por um todo. sim. Então, olha só, nossas experiências aqui, né, nessa passagem mortal que nós vivemos aqui, a gente tem direito a ter as nossas escolhas, a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas a gente vai sentir a consequência dessas escolhas. Então, a gente precisa ter clareza de que nós temos um plano a cumprir, mas nós temos também, dentro desse período que nós estamos vivendo, de uma certa forma, as nossas escolhas, a nossa liberdade, né? E criar a família, ter um propósito dentro da família eterna, é o foco do plano de salvação. Está dentro do nosso plano de salvação ter essa participação, né? Ter esse propósito, na verdade. Então, todo conhecimento, toda inteligência que a gente adquire aqui, tudo que a gente aprende aqui na mortalidade, por nossa diligência, por nossa obediência, por nosso posicionamento, vai surgir com a gente quando for no próximo momento da ressurreição. É um aprendizado que a gente traz para nós. É um desenvolvimento que a gente leva com a gente, né? Georgina, seja muito bem-vinda. E aí, depois que a gente tem aqui, nessa fase que nós estamos, que é o período mortal, qual é o próximo passo? A vida pós-mortal.
né? Nosso espírito vai lá para o mundo espiritual, esperar pela ressurreição, mas a gente continua aprendendo. A gente vai continuar tendo a oportunidade do aprendizado. Então, tem muitas pessoas que muitas vezes se desligam, né, dessa condição de evolução, de melhoramento, de desenvolvimento, de estudo, de aprimoramento. E isso faz parte da nossa passagem, isso faz parte. E quando eu falo dessa condição do aprender, não é só do estudar, mas é do se permitir viver todas as experiências que a vida nos dá. Porque a nossa rotina, o nosso dia a dia, nada mais são que experiências. E muitas vezes a gente se revolta com as coisas que nos acontecem e a gente esquece que isso é um capítulo do livro, né? Então a gente precisa entender o contexto todo para que a gente consiga, a cada parte, a cada passo, saber que a gente está somando ali para a nossa experiência. Então, na vida pós-mortal, o Senhor nos julgará de acordo com a maneira pela qual vivemos a nossa vida e de acordo com os nossos desejos de nosso coração. Então, Ele nos conhece, mas nós temos direito e escolhas. E as consequências nos trará resultados, né, positivos ou não, julgamento ou não, lá na ressurreição também. Então, os que seguirem o plano do Pai Celestial voltarão a viver com Ele em sua presença. Então, aqui é sim uma fase, vamos dizer assim, uma fase de teste. A gente está aqui para nos posicionar. Então, nós não somos vítimas de situações, nós somos protagonistas. E a gente precisa se posicionar dessa forma. Entender que as coisas acontecem para o nosso bem. E eu quero fazer perguntas para vocês. Tem duas perguntas aqui, ó. De que modo o fato de sabermos que somos filhos de Deus nos ajuda a compreender nosso potencial divino? Uma pergunta bem importante para fazer a gente pensar de sábado de manhã, hein? Eu queria comentar um pouco, pode ser? Claro. Aproveitando essa pergunta, mas eu pensando sobre isso, sobre o plano de salvação, isso é um tema que eu gosto muito de falar, porque é uma coisa que me fez refletir bastante, principalmente depois que eu ganhei a deficiência, né? Isso foi em 2003, eu estava com 32 anos de idade, tinha uma vida super ativa, trabalhava, estudava, tinha uns filhos já pequenos, né? E com os filhos pequenos, a vida é bem mais corrida, né? Muito corrida. E, de repente, eu fiz uma cirurgia, uma coisa deu errado, né? Aos nossos olhos lá, e eu ganhei a deficiência, foi muito difícil aquele momento. Até hoje, sim, né? Mas aquele momento, o começo de tudo é muito difícil, quando você tem uma mudança drástica na vida, de uma coisa que você não esperava. Então, isso fez ponderar bastante. E tem uma coisa que aconteceu, eu fiquei 30 dias internado, né, nesse período aí. E eu recebi muitas visitas, mas teve uma específica que eu gosto de comentar. Uma pessoa me visitou e a pessoa comentou assim, né? Falou, eu tive um parente, aconteceu uma coisa semelhante com você, a sua, assim, e tal, ficou desse jeito. Eu, sério, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ela ficou assim até morrer. Ele falou isso para mim. E eu, nossa, na hora eu fiquei quieto, não falei nada, que sério, que coisa, né? E depois que ele foi embora, eu só chorei lá no hospital, né? Vou ficar assim até morrer agora. Mas aquilo lá, na verdade, me fez pensar, né? Me fez refletir depois, sabe? Pensar assim, puxa, talvez ele tenha razão. E aí, se eu ficar assim até morrer, como é que eu vou viver? Vou viver chorando do jeito que eu estou agora? Vou ficar lamentando? O que eu vou fazer? Eu tenho uma vida para viver pela frente. O que eu vou fazer daqui para frente agora, né? Como é que vai ser minha vida? E isso me fez pensar bastante. E tem uma escritura que eu ouvi no domingo antes, eu operei na terça-feira. No domingo anterior teve um devocional e o orador usou uma escritura que me marcou bastante. E o Doutrina e Convênios fala assim, tuas aflições e tuas adversidades não durarão mais do que um momento. E se suportares bem, Deus recompensará no mundo vindouro. E eu pensei nisso, né? Eu falei, puxa, aquela escritura, na verdade, foi para mim, naquele devocional. Né?
Então, mesmo que a nossa vida, sei lá, quando eu vivo aqui de 100 anos, é uma boa vida, né? 100 anos de idade é bastante, mas é um momento só na eternidade, é um ano, na verdade, né? É uma coisa muito pequena, pensando em eternidade, mas isso que vai definir toda a nossa eternidade. Então, eu fiz uma escolha naquele dia, falei, olha, aconteça o que acontecer, eu vou ter que ser feliz daqui para frente. Né? Não sei como é que vai ser o resto da minha vida, mas eu tenho que escolher ser feliz, porque eu não quero viver o resto da vida chorando, é mais nada, entendeu? Então, eu penso nisso. Tem outro escritor que eu gosto muito que fala assim, que Paulo fala, inclusive a gente vai vendo no Vem Segue. Se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se a gente pensa focado só nisso, eu quero isso, eu quero aquilo, mas para essa vida, a gente perde o propósito, né, da nossa existência, perde tudo. Agora, quando eu olho para a eternidade, como a existência na eternidade, isso traz outra visão. Então, como ter essa consciência que sou um filho de Deus, que minha vida não é só isso aqui, tem muito mais pela frente, traz uma outra visão, com certeza, mas é confortante. Exatamente, sabe? Obrigada pela sua participação, Josafá. E assim, nós temos que lembrar sempre que pelo plano de salvação, seguindo o plano de salvação, a gente vai ter sempre condição de escolher por alegria e paz. Justamente porque a gente tem essa visão ampla, né? A gente não está olhando um momento, a gente está tendo uma visão ampla de tudo, a gente está enxergando que a nossa vida tem aí no mínimo os 3 atos e que se a gente deixar passar um dos atos, vai faltar entendimento para o outro. E que também não podemos nos esquecer que o Senhor tem um plano para cada um de nós. E um particular, né? Quando minha mãe estava doente, passei por uma fase muito difícil nesse período, e uma pessoa chegou em mim e disse assim, Mônica, fique em paz, porque o Senhor tem um plano, tem um particular para cada um de vocês. Por quê? Assim como o Josafá expôs aqui a situação com ele, quando a gente passa por uma dificuldade, ou uma tribulação, ou um desafio, aquilo não refere somente a nós. As pessoas que convivem com a gente, as pessoas que nos amam, as pessoas que estão ao nosso redor, também terão a sua relação com aquela condição. E o Senhor também vai ter ensinamentos para ela, independente de qual é o momento, de quem é a pessoa que está passando pelas tribulações, né? Então, a gente tem que entender que o plano ele é muito maior. Às vezes a gente sofre porque a gente olha para um lado tão pequeno de toda essa grandiosidade, de todo esse oceano que é a nossa vida por um todo, e a gente precisa lembrar que o plano é muito maior, né? E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês interessante aqui, olha. Essa é para vocês olharem no espelho e se reconhecerem, hein? Quais qualidades espirituais vão nos ajudar a nos tornar mais semelhantes ao nosso Pai Celestial? Quais são as nossas qualidades que vão nos ajudar? Alguém compartilha? Nós temos que buscar as nossas condições pessoais, espirituais, nossas qualidades espirituais para lidar com os nossos desafios. Em muitas situações, você vai precisar do quê? Paciência. O que mais? Fé. O que mais? Resiliência. O que mais? Em muitas situações, a gente vai precisar de outras condições que talvez esteja em nós, mas a gente esquece de acessar. A gente talvez não vista, né? Deixa eu colocar aqui uma roupa de paciência hoje, porque eu vou precisar. Vou dar um exemplo hoje, né? Minha filha vai fazer um exame 2h30 da tarde e ela precisava de 8 horas de jejum. Gente, eu e o Haroldo, a gente já estava assim, olha, numa tristeza, numa agonia. Como é que você mantém uma bebê de 1 ano e 3 meses, 8 horas em jejum até o meio da tarde? Nós já estávamos ali sofrendo, né?
Então, nós escolhemos acordar de madrugada, alimentá-la bem, fazer ela dormir novamente, e foi super desafiador. Nosso dia hoje começou super cedo. Mas a gente precisou entender a importância do exame, buscar o quanto a gente está cuidando dela, o quanto a gente quer o bem para ela, tudo isso, né? Então, a gente precisa entender o quanto é importante a gente ter esse olhar grandioso dentro de toda a situação, porque o dia a dia ele é difícil mesmo. O dia a dia ele é pesado. O dia a dia nos desafia, nos traz muitas dificuldades. Mas, se nós olharmos para um todo, isso melhora muito a nossa condição pessoal, porque a gente requer e a gente vai lá buscar dentro de nós as habilidades espirituais que a gente já tem, essas qualidades que a gente vai desenvolvendo cada dia um pouco mais. Faz sentido? Faz. Então, quando você sentir que você está sofrendo, vou usar essa palavra mesmo, tá? Quando você sentir que você está sofrendo por algo do seu dia a dia, saiba que você está olhando pequeno, você está olhando para uma gota dentro do oceano. Você precisa ampliar a sua visão. E quando você amplia a sua visão, você vai buscando as suas qualidades, principalmente espirituais, que você vai aos poucos fortalecendo e ampliando, para você lidar com aquela situação. Certo? Quem pode pegar para mim? Eu tenho aqui, peraí. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro ato, que é a vida pré-mortal, certo? De que modo o conhecimento dessa fase da vida pré-mortal nos ajuda a lidar, quando a gente para estudar essa questão da vida pré-mortal, nos ajuda a lidar com esse plano divino que nós temos e com as condições que nós temos aqui na Terra nesse momento? Ô, Mônica, essa semana eu li bastante a minha bênção patriarcal, né? E aí ela fala também que na vida pré-mortal eu já seguia o plano do Pai Celestial. E isso, para mim, ficou na minha cabeça a semana toda, porque eu estive um tempo, né, afastada, sem ir para a igreja, sem fazer o que eu deveria fazer. Mas eu sempre soube dessa parte, eu sempre soube. Então, quando eu percebia que eu estava num lugar que eu não deveria estar, ou que eu estava fazendo alguma coisa que eu talvez não deveria fazer, aquilo estava na minha cabeça, assim. Antes, você já seguia o plano de salvação, você já seguia o plano do Pai Celestial. O que isso quer dizer, né, para mim? Eu aceitei vir para cá. Se eu já seguia o que ele tinha planejado antes de eu nascer, é porque eu nasci porque eu aceitei vir à Terra. A gente só nasce aqui porque nós aceitamos o plano dele antes de vir. E essa parte, para mim, nos dias mais difíceis, é muito importante, é muito bom saber disso, porque é como você disse, essa é a forma que eu consigo ampliar a minha visão. Então, se eu tenho uma dificuldade naquele dia, eu sei que aquilo é só uma parte, que aquilo vai passar. E tem a outra parte, outra citação, né, que a gente sempre ouve, que o Senhor não nos dá fardos maiores do que os que nós podemos carregar. Então, essas duas partes são um complemento para mim e é o que me faz ser resiliente, ter mais paciência, ser tolerante. Todas essas palavras têm dentro do meu guia pessoal, que é a minha bênção. E é muito importante a gente saber dessa parte, porque senão fica faltando algo. Você não veio na Terra do nada. Pronto, seu pai e sua mãe casaram e você nasceu. Não foi assim, né? Você tem uma história antes e você pode ter uma história depois. Você tem a escolha de decidir se ela vai ser boa ou não. E aqui no manual nos lembra bem que, se nós ficarmos esperando só tranquilidade, paz, amor e alegria, a gente vai ter muita frustração. Porque aqui não é para isso. Aqui não é para isso, né? E hoje em dia a gente vê uma geração, muitas pessoas que têm essa dificuldade de lidar com esses desafios, né? Então, a gente precisa entender que por tudo que nós passamos, de alguma forma vai fazer sentido nesse contexto geral, né? Na vida total, nos 3 atos que nós temos na nossa vida, tá? E aí, ele lembra aqui a gente que a frase "viveram felizes para sempre" não faz parte deste segundo ato. Ela pertence ao terceiro ato.
quando todos os mistérios serão solucionados e tudo será arrumado. Então, quando a gente pensa na questão da eternidade, de ter uma vida eterna, de ter uma felicidade plena, a gente precisa entender que faz parte essa fase que nós vivemos, que é a vida mortal, mas não necessariamente faz parte desta vida esse propósito. E trazendo até atualização para vocês, eu estava fazendo um estudo para um trabalho que eu estou desenvolvendo e estava dizendo, né, na área da psicologia, que hoje em dia é praticamente impossível você ter uma vida equilibrada. Você precisa ter uma vida emocionalmente estruturada, porque uma vida equilibrada foi feito estudos e as pessoas não teriam nem tempo para conseguir equilibrar tudo que tem na vida. Porque são todas tantas coisas que nós cuidamos da nossa vida que uma pessoa precisaria de mais de 24 horas para dar conta em um dia de tudo. Não tem condições. Então, a gente precisa trabalhar as nossas qualidades emocionais, espirituais, para que a gente tenha condições de estar de pé e viver todas essas coisas. Faz sentido? Faz, com certeza. Aí diz assim, olha aqui para nós. Até que tenhamos uma perspectiva abrangente da natureza eterna dessa grandiosa peça que é a nossa vida toda, né? Mortal, pré-mortal e pós-mortal, não compreenderemos muito bem as desigualdades desta vida. Alguns nascem com poucos, outros com tanto, alguns na pobreza, na deficiência, nas dores, no sofrimento, outros têm uma morte prematura, mesmo as crianças inocentes. Existem forças brutais e inexoráveis da natureza e da brutalidade do homem contra o homem. E aí, assim, eu gostaria até de compartilhar meu testemunho, né, dessa experiência que eu tenho vivido com a minha filha, de eu ter tido uma gravidez, uma gestação super, assim, complicada, de ter sido um grande desafio conseguir manter a gestação para que ela estivesse aqui com a gente, o nascimento dela prematuro, todas as consequências que a gente tem vivido da prematuridade, e assim, todo o processo, né, de eu ter acompanhado outras mães que as crianças faleceram, outras mães que as crianças nem chegaram a nascer, outras mães que viveram tantos momentos desafiadores como nós, a gente vai tendo essas experiências, a gente vai somando dentro de nós esse conhecimento e falar, poxa, tem um propósito, né? Tem um propósito até eu não inicialmente nem ter pensado em ter meu segundo filho e o meu filho mais velho tanto pediu uma irmã, até que nos fez pensar em ter uma filha. Então, assim, o quanto a gente faz parte das histórias, né? Das vidas, na verdade, das pessoas. Então, de alguma forma, eu precisava me preparar para estar aqui para recebê-la. De alguma forma, ele precisava nos pedir para que ela viesse, né? Estarmos aqui para poder ajudá-la nesse plano e entender todas as consequências que isso terá também. Então, nós precisamos fortalecer o nosso testemunho de vida como acreditar no plano do Salvador. Não só apresentar as nossas dificuldades. Eu tenho uma dificuldade. Não, você tem um plano a cumprir. Não é a sua vida que está com dificuldade. Você está aqui para cumprir um plano. Então, quando nós temos conhecimento desse plano de salvação, as coisas ficam até mais leves, ficam até mais, não vou dizer mais fáceis, elas não ficam mais fáceis, mas você fica mais forte. Essa é a grande diferença. Não queira diminuir as dificuldades, aumente as suas possibilidades. Tudo bem? Aqui diz também, até que tenhamos uma perspectiva abrangente da natureza eterna dessa grandiosa peça, não compreenderemos essas desigualdades e teremos também que ter conhecimento que na vida anterior, na vida pré-mortal, essa pré-existência desenvolvemos diversas capacidades e talentos. Então, quando a gente chega aqui, a gente já chega com uma carga, né? E é muito fácil da gente, muitas vezes, reconhecer isso. Olha para uma criança recém-nascida, para uma criança nova, para um bebê, e ali você vai encontrar várias características dele. A minha filha, por exemplo, com poucos meses, ela desenvolveu uma habilidade do sorriso e ela encanta todas as pessoas com o sorriso dela. Ela abre espaço, ela convida pessoas, ela conquista pessoas com o sorriso, com a condição de sorrir dela. Então é engraçado que às vezes ela está chorando e imediatamente ela para de chorar e ela abre um sorriso enorme. Então a gente não sabe se a gente só corre o choro ou se a gente compartilha com ela a felicidade, né? Então nós trazemos talentos de alguma forma, capacidades, qualidades, né? Alguns outros desenvolvem em determinado campo. Então aqui nós temos essa condição
de nos desenvolvermos, de nos aprimorarmos. E muitas vezes esse aprimoramento ele vem com o trabalho, às vezes com os estudos, às vezes com a vivência. Mas o importante é entender que todos os campos foi, de alguma forma, um campo da espiritualidade. A capacidade, o talento, uma habilidade de fazer um reconhecimento da verdade, de entender todo o plano de salvação. Então, nós já trouxemos de lá uma carga. E aqui desenvolvemos ainda melhor essa capacidade, essa carga que nós temos. E aí eu queria dizer para vocês, de que maneira que vocês acreditam que a espiritualidade pode influir na nossa capacidade de compreender conhecimentos aqui, seculares? Como vocês acham que a espiritualidade interfere nisso? Alguém compartilha? Mônica, eu acho que a espiritualidade ajuda a gente no discernimento, dá pra gente mais clareza naquilo que a gente está estudando, seja em qualquer área. A gente pode usar a espiritualidade para pedir, literalmente pedir mesmo para o Pai Celestial nos ajudar a entender sobre determinado assunto, a ter mesmo discernimento, saber o que é o certo do errado, por qual caminho você deve seguir em qualquer área que você, até, sei lá, numa prova, se você precisar de ajuda, você pode pedir ajuda para o Pai Celestial. É interessante como muitas vezes algumas pessoas ou alguns momentos da nossa vida a gente esquece que a espiritualidade está aqui para nos fortalecer e nos ajudar. Então muitas vezes a gente esquece da oração ou a gente faz aquela condição automática, né, do orar, do viver espiritualmente. Mas a questão espiritual, ela realmente é uma base para todas as outras habilidades acontecerem. E muitas vezes a gente esquece disso, a gente esquece de fortalecer o espírito, né? Eu, particularmente, tenho essa condição, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, gosto muito de ler, de estar atualizada, e às vezes a parte espiritual, eu preciso puxar, porque é uma condição que às vezes eu falo, puxa, tô frágil de novo, tô fraca de novo espiritualmente. E, na verdade, essa é uma grande base para nós, né? E por que vocês acreditam que a espiritualidade pode ser aí o campo mais importante de todos os outros? Eu acho que a espiritualidade é o campo mais importante porque é ela que nos dá a perspectiva, né? Então, normalmente, a gente não... Quando a gente está vivendo, só vivendo, a gente perde essa perspectiva de que as coisas vão melhorar. Eu vejo até pelas minhas amigas que normalmente não têm crença, as coisas começam a dar errado, e vem aqueles pensamentos muito negativos. Ai, vai dar tudo errado, nada funciona, minha vida é uma droga. Mas acho que quando a gente começa com a perspectiva do evangelho, bem espiritualmente, tá dando errado agora, mas tem um propósito, sabe? O Senhor tá me preparando para alguma coisa. Eu acho que a gente tem essa visão. Então, sem o espiritual, a gente fica perdido, eu acho, né? Fica naquele pensamento, sabe? Bem negativo. Muito bom isso que você falou. É bem verdade, né? Quantas vezes a gente não consegue, sem a parte espiritual, a gente não consegue acreditar no depois, né? O Haroldo compartilha aqui, ó, que espiritualidade seria o link entre a sabedoria e a maturidade que o Pai Celestial nos oferta para que consigamos vencer o desafio, vencer desafios. E também, né, quando a gente fala de espiritualidade, ainda complementa, através da espiritualidade, pode nos moldar a próxima fase, pois somos parte do plano. Muito bem, isso mesmo. E além de tudo isso, a gente precisa lembrar que nós somos humanos, nós temos defeitos, nós temos dificuldades, mas quando a gente fala da questão espiritual, a gente fala, além da fé, a gente fala da condição de milagres, né? Das possibilidades dos milagres, que isso foge à condição de consciência do ser humano. É aquilo que a gente não sabe explicar. Nossa, não sei explicar, aconteceu. Então, quando a gente entra em contato com o lado espiritual, às vezes a gente não sabe como, mas a gente acredita que vai acontecer e acontece. Além de ser um grande fortalecimento, a gente desenvolve e trabalha muito bem a questão da nossa fé, da nossa crença. E isso é um grande
não talento, mas uma qualidade, né? Um benefício a nosso favor. Então, trabalhar... Voltei. Aqui. Trabalhar a espiritualidade é trazer um fortalecimento grandioso para a nossa vida, né? É muito importante que a gente vive... Por isso, a importância também de nós termos testemunho, né? Os nossos testemunhos é o que vai nos fortalecer e nos lembrar de como isso acontece. Como a Carol falou, em alguns momentos a gente passa por situações que você fala, eu sei que não deveria estar aqui, eu sei que não deveria estar tendo esse estilo de vida nesse momento, mas se você tem um testemunho, se você adquiriu esse testemunho antes, ele vai te fortalecer para fazer com que você volte ao plano, volte a ter a condição de viver o que o Senhor trouxe para você. E essas são escolhas que nós fazemos. Essas são escolhas que estão dentro do nosso livre-arbítrio. Então, são experiências que, inevitavelmente, nós teremos que passar. Ninguém fará por nós. Agora, eu quero fazer com vocês. A gente já está aqui, ó, rumo ao fechamento da nossa primeira aula. Mas eu quero saber com vocês, quais são os desafios que vocês mais enfrentam no dia a dia? Porque todos nós passamos por fases diferentes, né? Mas vocês hoje, quais os desafios que vocês mais enfrentam? Pode ser os materiais. Mônica, para mim, o mais difícil é conseguir ensinar as crianças sobre as coisas importantes do Evangelho, porque eles ainda são pequenos, mas não tão pequenos. Então, algumas coisas eles compreendem, outras não. E por ter dois pequenos, é difícil, às vezes, ser paciente o tempo todo. Ter, assim, a paz o tempo todo não dá, gente. De vez em quando você perde a paciência. E isso é frustrante, né? Eu não gosto, detesto perder paciência com eles, principalmente. E uma outra dificuldade, assim, do dia é ter motivação todos os dias para fazer tudo que eu tenho para fazer, que não são poucas coisas, são muitas. E mesmo que eu possa escolher o que fazer naquele dia, ainda assim são muitas coisas. Então, acho que são essas, as minhas são essas. Naturalmente, a gente já tem uma vida muito atribulada, né? Muitas coisas a fazer. Independente de quantas pessoas a gente ajuda a cuidar. Mas já são muitas coisas, né? Primeiro que a gente tem vivido um estilo de vida cada vez mais cheio de conhecimento, cheio de tecnologia, cheio de escolhas para fazer, decisões a se tomar, cheio de possibilidades. Então, quanto mais cheio de, mais difícil fica, porque nós temos uma condição pessoal limitada de escolhas. Sim. Não sei se acontece com vocês, mas eu sou uma pessoa muito matutina, então eu acordo de manhã com muita energia, com muita vontade de fazer muita coisa, e de fato, geralmente faço. Porém, chega a metade do dia, às vezes eu já estou assim, olha, com a bateria arriando. Nossa, tá hora, já fiz tanta coisa e já estou cansada. Então, às vezes a gente precisa ter essa recarga, né? Esse reabastecimento, ou ao longo do dia, ou ao longo do mês, ou ao longo da nossa vida. Então, a gente precisa saber quando se reabastecer, né? Porque há os desafios com os filhos, às vezes é o desafio que você pode ter aí com os estudos, às vezes é um desafio de ter um emprego que você gostaria de ter, de conseguir dar conta das suas contas, de conseguir dar conta das suas demandas. Então, a gente tem muitos desafios no dia a dia e quando a gente está dentro do desafio, não sei se vocês passam por isso, mas não dá uma sensação só, nossa, não vejo a solução, aonde está a solução, como é que se soluciona isso, né? Às vezes a gente não enxerga a saída daquele problema. Então, o nosso dia a dia, eles são muito atribulados, eles têm muitos desafios, e são desafios que quando você olha para trás, os desafios que você passou no passado, você fala, nossa, mas eu precisava ter sofrido daquele jeito? Ou, aquele momento foi tão desafiador, estou eu aqui agora conseguindo superar isso com tanta facilidade, né? Luana, seja bem-vinda. Então, a gente precisa entender um pouco mais os desafios do nosso dia a dia, sim, para buscar dentro das nossas qualidades, das nossas potencialidades espirituais, como sobrepujar tudo isso, né? Como passar por cima de tudo isso, como superar todos esses desafios. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, ó. De que modo
conhecimento de que desenvolvemos vários talentos e habilidades em nossa vida pré-mortal nos motiva a desenvolvê-los também nesta vida. Como que a sua condição espiritual, né, que você trouxe lá da vida pré-mortal, te ajuda a melhorar aqui também, né, a desenvolver as suas capacidades aqui também. Eu acredito muito nessa questão do período que nós vivemos, né? É o segundo ato. Então, é uma passagem. Ele teve um começo que não foi aqui, ele vai ter um fim que não vai ser aqui. É uma passagem. Então, essa passagem ela precisa ter fluidez. Quem quer compartilhar? Alguém tem algo para falar? Eu. Nosso dia a dia, meu dia a dia, ele tem muitas nuances, assim, muitas situações que eu sinto que não é de hoje, é talvez de algum lugar que eu trago alguma coisa que me faz continuar acreditando de que aquilo eu vou superar, que aquilo vai passar e que eu vou aprender com aquilo. E assim, quando eu era mais novo, era um exercício um pouco dolorido, era difícil, era bem... Muitas vezes eu não tinha paciência para lidar. Hoje, eu diria que existem situações que talvez eu não tenha tanta paciência assim. Talvez eu seja, por função da idade, menos paciente. Mas eu acho que o tempo, de certa forma, me trouxe um pouco mais de experiência em lidar com isso. Experiência em lidar com as dificuldades e entender que muitas coisas que nós vivemos, elas estão aqui para nos ensinar para outras coisas. E aí a gente entende o que o Pai Celestial nos oferta através da maturidade, através da sabedoria. Eu acho que é isso. Muito bom. E você falando isso, sabe o que me fez lembrar também, que a gente não comentou aqui? A nossa condição de ter esperança. A nossa condição de ter esperança, com frequência, ela é renovada. Né? Ela é renovada quando a gente reforça os nossos convênios com o Pai Celestial, ela é renovada quando a gente tem uma mudança de mês, uma mudança de ano, uma mudança de estratégia na nossa vida ou de trabalho, ou o começo de um novo curso. Então, quando a gente tem essa esperança renovada na nossa vida, é como se a gente se realimentasse para passar pelos próximos passos. Né? E muitas pessoas que a gente conhece, muitas vezes, não conseguem esse alimento, esse renovo novamente, essa esperança novamente dentro dela, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, para que possa viver os próximos passos. Né? Eu, às vezes, brinco com as meninas que eu trabalho e falo, olha, a gente só tem duas certezas aqui. A gente vai morrer e vai dar ruim. Então, a gente tem que se preparar. Por quê? Porque tem coisas que vão fazer parte do nosso processo. Pronto para as coisas boas que vão acontecer, a gente sempre está, porque a gente sempre espera que coisas boas aconteçam. Mas pronto para as coisas desafiadoras que vão acontecer, a gente não sabe o que vai ser, muitas vezes a gente não está pronto para isso. Mas se a gente se preparar, entendendo que a gente vai passar, e vai ser uma fase, né? Vai passar, tudo vai passar. Vai ser muito mais fácil lidar com isso. E então, para a gente finalizar nossa aula de hoje, a última pergunta que eu deixo para vocês é: de que modo o fato de adquirirmos mais treinamento e instruções abençoa a nossa família e outras pessoas, tanto espiritual quanto materialmente? Eu gosto muito de alguns princípios da nossa igreja, e um deles é essa condição de estar sempre nos incentivando a nos melhorar, a estudar, a buscar o próximo passo. Quando a gente traz uma melhoria para a nossa vida, certamente a gente não abençoa só a nós.
nós abençoamos quem está próximo de nós e nós temos condições de chegar mais na vida de outras pessoas. Isso é uma das coisas que mais me encanta quando a gente desenvolve e trabalha aqui o Evangelho e estuda, quer dizer, o Evangelho, justamente por esse desenvolvimento, por esse crescimento. E como que vocês acreditam nisso? Como que vem isso para vocês, né? Como que vocês acreditam que, estando mais habilitados, tendo mais treinamento, mais capacitação, pode abençoar vocês ou a família? Mônica, no domingo eu fui visitar a família que eu sou ministradora, né? E aí eu tirei a habilitação não faz um ano, faz pouco tempo. E aí eu falei, bom, gente, eu vou dirigindo, né? Porque era domingo à tarde, meu marido estava no aniversário do primo. Falei, eu não vou chamar um Uber, eu também não vou falar para ele me levar, né? Aí combinei com a minha companheira, a gente se encontrou lá. Gente, eu consegui estacionar tudo certinho. E quando a gente chegou na casa da irmã, a filha dela é afastada. E aí a minha companheira ficou conversando com a mãe e eu com essa mulher, né? Ela tem mais ou menos a minha idade. E aí a gente começou a conversar tal, e sem querer eu acabei falando algumas coisas do evangelho, da igreja, que eu também tinha me afastado, mas que eu tô retomando e tal. E ela ficou assim muito entusiasmada. Ela falou: Meu, você mudou uma chavinha na minha cabeça. Era isso que eu queria. Eu queria ouvir isso de você. Eu queria, não de mim propriamente, né? Mas ela queria ouvir aquilo de alguém, sabe? Aquele incentivo para ela voltar. É, e fora essa parte, né, de estar preparada, né, para talvez falar alguma coisa, a mãe dela, né, na casa, eles estavam sem gás, tinha acabado o bujão de gás deles, né? E, gente, era domingo, 4 horas da tarde, nenhum lugar, em Mauá pelo menos, não entrega, né? E eu fiquei pensando, falei, meu, tem alguém que eu conheço, eu não tô lembrando o nome, que eu sei que vende gás. Aí mandei mensagem pra todo mundo que eu lembrava que talvez conhecesse essa pessoa da minha cabeça, né? E a tia do meu marido falou: Ah, tem aqui o senhor que mora na rua de cima da nossa casa, ele vende, só que ele não entrega. Falei, não, tem problema, eu vou lá buscar, né? E eu consegui, eu fui, vim, busquei o bujão, ainda busquei meu marido para ele me ajudar a carregar, né, o bujão de gás, e a gente levou para casa dela. Eu me senti assim, a motorista, né? Porque eu consegui sozinha fazer várias coisas. E depois daquilo, ela ficou muito agradecida, né? Porque a gente ajudou com a parte do gás dela. A filha dela ficou com esperança, né? Com vontade de voltar. E eu me senti super habilitada, né? Super, Maravilha, que é sempre maravilhoso. Parabéns. foi muito legal. Uma coisa que eu sempre penso, né? Quando a gente quando a gente agrega algo para nós, certamente a gente vai agregar muito mais para outras pessoas do que só para nós, Sim. né? Parabéns, olha o quanto você já valeu a pena ter tirado a carta, né? Nossa, foi muito legal. E depois disso, eu perdi um pouco o medo de sair de casa sozinha, né? Entanto que essa semana eu fui todos os dias trabalhar de carro. Tive Ó, dificuldade, né, para estacionar e tal, mas eu fui. Eu cheguei, não atropelei, não bati, não fiz nada, fui certinho. tá tudo bem. Tá tudo bem. Parabéns, que ótimo exemplo. E muitas vezes são essas coisas pequenas, assim, né? A gente fala pequena, eu sei que é um grande desafio tirar a carta e ir para a rua. Meu filho fala com frequência, quando crescer, não vou dirigir, não. E ontem eu mostrei para ele o vídeo daquele Marcos Rossi, que é aquele rapaz que não tem nem braços nem perna, que estava dirigindo, Uhum. que é surfista, que é mergulhador, né? E aí ele disse assim para mim: Nossa, mamãe, quantas coisas ele supera na vida dele, né? E é justamente isso. Às vezes a gente faz e você vai ser o menor beneficiado, porque você vai ter condição de beneficiar tantas outras pessoas que você será o menor beneficiado. Então, quanto a gente às vezes faz pelos outros indiretamente, sem perceber e sem ser a nossa intenção, que de fato deve Uhum. ser, e poder viver esse conhecimento, né, esses aprendizados, realmente é como eu estou falando aqui, é poder ser útil, né? Então, olha, Sim. que a gente siga essa semana nos fortalecendo, nos enriquecendo, para que semana que vem estejamos aqui na nossa segunda aula, que já estudei também e adorei essa nossa segunda aula, e que vocês possam, então, convidar mais pessoas para participarem da nossa aula, para que a gente tenha mais e mais aprendizado sobre isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a orientação do espírito, o quanto isso faz a diferença. Quanto isso faz a diferença
dia. Então, nós falaremos sobre a orientação do Espírito. Convidem as pessoas que vocês conhecem para que possam estar com a gente. E agora, quem vai para a aula da Rosana, boa aula para vocês, desejo boa semana. Quem pode fazer a oração para a gente finalizar? Eu posso. Querido amado Pai, obrigado pela aula, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de saber que o processo que vivemos aqui, a vida que vivemos, ela é fruto de um processo que é parte do seu plano e que nos ensina muitas coisas que podemos não só abençoar as nossas vidas, mas auxiliar e apoiar a outras pessoas que podemos ajudar a se desenvolver. É por isso, ó Pai, deixo aqui esta humilde oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem estamos juntos. E já temos nosso grupo, então. Se vocês não estão lá, vou colocar vocês por lá, tá bom? Nosso grupo do WhatsApp das nossas próximas comunicações. Combinado? Tá. Mônica, eu não tenho manual, porque eu entrei no grupo depois. Tá, eu vou colocar o link lá. Para você, eu mando o link novamente, tá Tá bom? bom, obrigada. Obrigada, gente. Ótima semana. Boa semana. Obrigada, Obrigado. boa semana. Obrigada. Tchau, tchau.